Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí juntos mais uma vez, continuando a nossa série sobre batalha espiritual, quase encerrando aí, né? São 7 dias, 7 capítulos da nossa série. Estamos aprendendo, creio eu, e espero que realmente vocês estejam sendo edificados, aprendendo assim como eu tenho aprendido a respeito desse assunto, estudado e Deus tem manifestado cada vez mais entendimento e eu tenho vivido cada vez mais a liberdade da vida dos filhos de Deus, me apegando mesmo à palavra de Deus, à verdade de Deus, crendo no poder da palavra, na suficiência de Cristo Jesus, no poder de Deus e vivendo a liberdade dos filhos de Deus. Nós falamos aí sobre vários assuntos já, né? Já falamos sobre o diabo, como que o diabo atua, como são as suas ciladas. Vimos os significados dessas palavras que tem bastante importância para nós entendermos a forma de atuação do diabo. Vimos que a intenção dele é formar fortalezas para então chegar ao ponto de oprimir as pessoas por meio dessas fortalezas mentais. E aí hoje, né, eu quero compartilhar com você o relato de Jesus ali sendo tentado no deserto. Nós leremos essas escrituras e veremos como Jesus se posicionou para guerrear contra as tentativas do diabo, contra as tentativas do inimigo ali, contra a vida dele. E Jesus saiu vencedor, né? Jesus saiu vitorioso dali, pôs o diabo para correr. E nós temos tudo em Cristo Jesus, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus é por nós. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já temos tudo em Cristo Jesus, tudo que precisamos para a vida e para a piedade. Nós acessamos esse tudo à medida que crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui estudando, crescendo no conhecimento da verdade. E hoje nós veremos a verdade de Jesus, como Jesus se posicionou para vencer e venceu. E aí veremos que nós temos todo o poder disponível para nós nos posicionarmos exatamente como Jesus se posicionou. Então eu quero ler com você Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. A tentação de Jesus ali no deserto. Então acompanhe aí comigo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Ah, que verdade! Eu fico assim, maravilhada quando eu leio isso, porque aí eu penso, Senhor, eu tenho tudo em Ti, eu já recebi tudo em Ti para viver exatamente isso daqui. Quando o inimigo vier com as suas mentiras para mim, eu posso me posicionar exatamente como o Senhor se posicionou e ver essa finalização ali,
O diabo o deixou e vieram anjos e o serviram. Eita glória! Não sei você, mas eu fico feliz ao pensar nisso. Ao pensar que eu tenho tudo em Cristo Jesus, que eu sou uma com Cristo Jesus, que eu recebi unção, poder, autoridade para andar em vitória, para andar em liberdade, para atravessar a minha vida de uma maneira vitoriosa. Não importam as tempestades, não importam os problemas, não importam as situações que vierem, eu posso viver em vitória. E vitória não é simplesmente não ter problemas. Ter paz não é isenção de problemas. Andar em vitória não é nunca ter problemas. Isso é mentira. As tempestades vêm, as situações contrárias surgem, mas andar em vitória é você ter paz, ter satisfação, independente das circunstâncias ao redor. É você olhar as circunstâncias, Satanás ficar olhando para você e dizer assim a respeito das circunstâncias: olha, tá difícil, hein? Acho que isso aí não vai mudar nunca. E você dizer: arreda-te daqui, Satanás. Eu tenho vida e vida completa em Cristo. Ele é poderoso para transformar qualquer tempestade. Ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade. Sabe, amados, nós precisamos nos posicionar na verdade. E olha que incrível o posicionamento de Jesus, né? O diabo veio, fala ali a primeira vez. É interessante nós percebermos que Jesus estava num momento de fragilidade. Porque a palavra diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ou seja, Jesus estava passando por um momento de fragilidade. Um momento em que talvez, com certeza, o tentador, como diz ali, né, veio tentar Jesus exatamente por isso. Opa, deixa eu aproveitar aqui e ver nesse momento de fragilidade, ele tá com fome, ver se ele vai se render aos meus argumentos, aquilo que eu tenho para oferecer a ele. Vamos ver se ele vai se render. E o primeiro ataque que ele faz, é interessante que os dois primeiros ataques de Satanás contra Jesus é atacando a identidade de Jesus, né? Se és filho de Deus. Como assim, se és filho de Deus? Ele sabia muito bem que Jesus era o filho de Deus. Aí ele vem e tenta atacar a identidade de Jesus. E o primeiro ataque é exatamente onde Jesus estava passando por uma necessidade, porque ele estava com fome. E aí a necessidade dele era uma necessidade física, né? Matar a fome. Aí vem o diabo e diz assim, ó, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele ataca a identidade de Jesus e sugere algo para Jesus. Para saciar o quê? A necessidade que Jesus tinha naquele momento. Qual foi a resposta de Jesus? Satanás, acho que você tem razão. Eu vou orar aqui e vou pedir para essas pedras se transformarem em pães. E aí você vai ver que eu sou o filho de Deus. Não. Qual que foi o posicionamento de Jesus? Entendeu que o diabo estava manipulando a palavra de Deus para tentar ludibriá-lo. Olhou para ele, entendeu que o diabo estava tentando vencê-lo num momento de fragilidade dele. Aí ele usa a palavra: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A minha força não vem apenas do pão físico, não, Satanás. A minha força vem de Deus. O meu alimento genuíno é de Deus, vem do Senhor. Aí vem a segunda tentação. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. O Senhor enviará anjos, porque está escrito. E Satanás vem com uma desculpinha esfarrapada, manipulando a palavra de Deus para tentar convencer Jesus, querendo que Jesus se submetesse àquela tentação ali, para provar para ele que Jesus, olha, eu sou o filho de Deus e eu vou provar para você, diabo, que eu sou o filho de Deus. Jesus sabia muito bem quem ele era, não precisava provar nada. Ele simplesmente rebate aquela tentação dizendo: também está escrito. Olha o que Jesus respondeu ali: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele usou a palavra de Deus da maneira correta,
Satanás estava ludibriando ele, tentando ludibriar Jesus, tentando enganar, tentando mentir. Aí vem a terceira tentação. E ele diz assim: olha, se você me adorar, tudo isso daqui, todos esses reinos serão seus. Tentando contra Jesus. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia muito bem que ele era o rei. Deus o faria o rei sobre todas as coisas. Aí o diabo vem tentando ludibriar, ele olha e diz: retire-se daqui, Satanás. Porque está escrito: adore somente ao Senhor, o seu Deus. O que a palavra diz? Que então o diabo o deixou. E vieram anjos e o serviram. Amados, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Nós temos a verdade de Deus à nossa disposição, amados. Nós temos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para vencer, para viver uma vida de liberdade, de vitória, fazendo com que o diabo fuja de nós, que o inimigo nos deixe. E muitas vezes não experimentamos isso porque não conhecemos a verdade. Jesus conhecia muito bem a verdade, conhecia muito bem a palavra. Amados, nós estamos em Cristo. Nós recebemos o poder de Deus, a unção de Deus. Amados, nós precisamos mergulhar no conhecimento da verdade. Sabe, nós precisamos de metanoia, de mudança de mente. Chega de nos conformarmos com o alimento que o outro dá. É muito bom você estar aqui assistindo essa série e recebendo verdades, mas não pare por aí. Não ache que só assistir isso é suficiente. Vai para a tua Bíblia. Vai estudar a palavra de Deus. Vai se relacionar com Deus pessoalmente. Conheça, cresça no conhecimento da verdade. Desfrute essa verdade, essa vida gloriosa que temos em Deus, amados. Amados, se eu pudesse assim, abrir às vezes a mente assim dos meus amados e colocar lá a palavra de Deus, sabe, se isso fosse possível. Mas Deus, ele nos coloca como cooperadores do reino de Deus. E como que nós cooperamos? Nos rendendo à verdade. Nos rendendo. E não tem como se render à verdade sem conhecer a verdade. Como que eu vou entender que eu estou recebendo uma mentira de Satanás se eu não conheço a verdade? Eu vou achar que a mentira que ele está falando, nem vou saber que é mentira. Vou achar que é assim mesmo, que é verdade, pronto, acabou. Agora, quando nós conhecemos a verdade, opa! Essa sugestão aí não é uma sugestão divina. Essa argumentação não é uma argumentação da verdade. Isso daí é um tipo de pretensão que está se levantando contra o conhecimento de Deus. Aí nós começamos a ter discernimento. Aí nós começamos a ter entendimento das coisas ao nosso redor. Começamos a lutar conforme a verdade. E aí sim, vamos desfrutando de uma vida de liberdade, de paz, de satisfação. E vamos o quê? Colocando o diabo para correr. Mas nós precisamos parar de nos amoldar à sabedoria do mundo. Nos amoldar à estratégia do mundo. Aos argumentos do mundo. Sabe, o mundo tem ensinos a respeito de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E muitas vezes nós, filhos de Deus, temos recorrido ao mundo. Nós recorremos aos ensinos do mundo, nós recorremos aos remédios, aos médicos. Se eu tenho medo, eu recorro, vou fazer um seguro. Eu preciso ter um seguro de carro, um seguro de vida. Nós recorremos a tudo que o mundo nos oferece. Nós recorremos à psicologia, nós recorremos a tudo que o mundo nos oferece. E aí o diabo vai lançando argumentos enganosos e nos enganando, e mentindo para nós, adentrando a nossa mente
estabelecendo fortalezas e nos oprimindo. E aí nós temos uma gama, milhares, triste falar isso, mas milhares de filhos de Deus vivendo oprimidos, tristes, aflitos, sem saber como vencer. Amados, nós temos tudo em Deus. Não tem outra maneira de vencermos que não seja por meio da verdade. Jesus disse, eu quero ler com você lá, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, em João, no capítulo 8, os versículos 31 e 32, eu quero ler com você. João 8, vamos abrir aqui. Que é assim, às vezes a gente lê esses versículos, são conhecidos, e a gente não para pensar neles, não. Olha o que a palavra diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amados, se nós permanecermos firmes no quê? Na palavra. Jesus disse, na minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não tem como nós sermos livres sem conhecermos a verdade. Então eu incentivo você, mergulhe intensamente num relacionamento pessoal com a verdade, por meio da oração e por meio do estudo da palavra. Amados, a palavra de Deus, a Bíblia, nos revela quem é Deus, quem somos nós. Sabe, muitas vezes as pessoas estão aí e quando o diabo vem tentando as nossas vidas, mas você não é filho de Deus? Daí eu não sei nem quem eu sou, eu acabo, meu Deus, será mesmo que eu sou filho de Deus? O diabo vem e nos tenta de tantas maneiras, tentando atingir a nossa identidade, e nós caímos. Por quê? Porque não sabemos quem somos em Deus. Isso é possível nós sabermos quem nós somos em Deus por meio da verdade. A palavra de Deus nos revela quem nós somos. Somos abençoados, somos filhos, somos santos, somos amados, somos justos. Toda a verdade lá, descrita. E nós simplesmente não buscamos, não vamos, não mergulhamos. Nos contentamos com os estudos prontos dos outros. Faça o seu estudo. Mergulhe você na palavra de Deus. Talvez você diga, Catiane, mas eu leio e não entendo. No início também, quando eu li, tinha muita coisa que eu disse, gente, eu não entendo nada disso aqui. Mas, Senhor, tô guardando no meu coração, eu sei que uma hora o Senhor vai me revelar isso aqui. Hoje tem coisas que eu leio, obviamente, né? Não sei tudo da palavra. Quantas coisas eu leio, digo, Senhor, não entendo isso. Guardo no meu coração, porque eu sei que no momento certo, na hora certa, se o Senhor quiser, o Senhor me trará entendimento. E é incrível que às vezes eu estou estudando outra coisa e de repente vem um estalo. Aquele texto que eu tinha lido, que eu não tinha entendido, tem relação com esse, uau! Aí começo a compreender. É assim, amados, o Senhor vai nos revelando, sabe? O Senhor vai nos dando entendimento. Nós precisamos crer. Crer no poder da palavra, crer no poder do Espírito Santo que habita em nós, crermos na suficiência de Cristo, e à medida que nós mergulhamos nesse relacionamento, crescemos nesse conhecimento, como está no texto lá de 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, à medida que crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus, nós vamos acessando tudo o que já está disponível. Vamos pegando, opa, isso aqui é meu, opa, isso aqui também é meu. Vamos pegando tudo que já está disponível para nós em Cristo Jesus. Então eu incentivo você a mergulhar num intenso relacionamento com Deus, com a verdade, por meio da palavra e por meio da oração. E amanhã nós finalizaremos a nossa série sobre batalha espiritual, falando do texto de Efésios, né? Nós lemos esse texto lá no primeiro, no segundo dia, falamos ali sobre as ciladas do diabo, sobre as intenções do maligno, sobre como ele atua, como ele é organizado, né? Por meio de potestades, principados, dominadores deste mundo.
E aí nós terminaremos lendo a descrição da armadura de Deus para nós entendermos que quando nós estamos vivendo debaixo do poder de Deus, nós estamos realmente vestidos com essa armadura. E aí, amados, não tem diabo que resista, ele vai fugir mesmo. Então amanhã nós finalizaremos a nossa série. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.